O assunto de hoje vai ser topzera. É um desmembramento do relacionamento de pais e filhos. Vocês desconfiam qual seja aí que eu vou falar? Quem dá o primeiro pitaco aí para poder falar aí qual que vocês desconfiam, para qual lado que eu vou aí hoje? E aproveitando a oportunidade, né, gente? Eu tô muito feliz que ontem eu coloquei no YouTube as lives que eu fiz, porque já era uma demanda das pessoas que têm me assistido para que eu colocasse no canal do YouTube. Então, todo o movimento que está acontecendo em questão de constelação na minha vida hoje é em decorrência a todas as pessoas que vêm me pedindo as coisas. E isso para mim é muito bom. Se eu falar para vocês que as constelações para vocês acrescenta muito mais na minha vida, porque eu estou me ocupando desse tema, eu tenho estudado muito e tenho preparado muitas coisas também aqui para falar com vocês. E no final da live eu vou falar uma novidade que eu estou pensando em fazer com vocês e ver se vocês topam. Acredito que vocês vão gostar da ideia, que a pessoa que é cheia de ideia, né? Vou esperar só mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho que tá entrando mais gente, aí eu vou dar início. E aí eu vou dar uma recapitulada, porque tem gente que está hoje na live e eu não sei se viu algum vídeo meu ou se conhece alguma coisa de constelação. Então eu vou dar uma recapitulada nas ordens do amor para a gente poder entrar propriamente dito no assunto da constelação hoje, tá? O assunto hoje que a gente vai falar aí. Espero que vocês estejam aí preparadíssimos. Quanta gente legal. Nossa, tô super feliz. Hoje entrou bastante gente que eu trabalho e eu fiz questão também de fazer uma divulgação maior, porque muitas pessoas me perguntavam o que era constelação e é complicado a gente ficar explicando tudo o que porque é bom a pessoa ouvir da minha boca o que é constelação. Então, eu deixei para divulgar mais agora, porque eu fiz o canal no YouTube. Então, as pessoas agora vão ter acesso a mais conhecimento sobre constelação. Então, eu vou começar, tá, gente? Porque eu separei alguns itens para hoje e eu quero, pelo menos, ter a oportunidade de trabalhar com eles hoje, para poder, na próxima live, continuar. Ninguém nem soltou qual assunto que poderia ser hoje, ninguém vai dar uma opinião do que poderia ser hoje, o que eu preparei para hoje, porque eu falei com vocês que tudo que a relação nossa com os nossos pais que define todos os outros segmentos, né? Define o nosso trabalho, define os nossos relacionamentos na rua, o nosso relacionamento de casal, o dinheiro. Ninguém vai soltar nada. Então vai eu. Sabe qual é o assunto que eu vou falar hoje? Amanhã tem também, Ilka? Amanhã não sei se tem, não. Não, amanhã não. Eu vou programar uma coisa muito legal com vocês, mas não tô falando da novidade para vocês tentar adivinhar, não. Tô falando para vocês tentar adivinhar o que eu vou falar hoje. O pessoal que já vem me acompanhando aí já era para poder ter uma expectativa de querer alguma coisa. Vocês não querem nada? Eu vou falar então o que eu vou falar hoje com vocês. Hoje eu separei para falar com vocês sobre relacionamento de casal. Olha o tema. Então, das nuances dos nossos relacionamentos com os nossos pais, hoje eu vou falar sobre relacionamento de casal. Mas antes de eu falar de relacionamento de casal, eu vou só pincelar as ordens do amor, para todo mundo entender mais ou menos, né? Quem não tem acompanhado ou quem não entende muito de constelação, saber o que eu vou falar hoje. Então, é o seguinte, as ordens do amor, elas são ordens que, independente da gente acreditar ou não, elas regem a nossa vida. E elas estão em todas as nossas atitudes diante do mundo, né?
A lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, na relação de casal, o dar e o receber ser equilibrado para poder ter um respeito, um equilíbrio, uma consistência, porque, como eu já falei com vocês, quem dá muito numa relação manda o outro embora, porque a pessoa se vê com tanto peso de estar só recebendo, que ela se retira para poder seguir a vida dela, porque ela não tem como compensar esse equilíbrio. Essa é uma ordem, a outra é hierarquia. Hierarquia, todos os que vieram antes de nós são maiores que nós, né? Então, a questão do respeito aos ancestrais, aos nossos pais, é uma questão de respeito pela vida, porque a vida só chegou até nós graças aos nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais foi passando a vida, até chegar hoje, que a gente recebeu, e quando a gente tem filho, a gente dá a vida. E a outra lei também é do pertencimento. A lei do pertencimento é que todos do sistema têm o direito de pertencer. E se alguém do sistema é excluído por qualquer motivo, alguém no próprio sistema lá na frente atualiza a versão. Como assim, Renata? A pessoa que foi excluída, né? Porque quando eu falo excluída, são os abortos que não são contados nos sistemas familiares, os alcoolistas, os drogados, os presos, né, que as pessoas escondem, que as pessoas mataram também, os assassinos, os suicidas, todos esses excluídos da árvore genealógica, alguém lá na frente vai atualizar a versão, por amor. Por que por amor? Porque só existe o amor que cura e o amor que adoece. Então todos os nossos movimentos na vida são movimentos por amor, né? Então, quando eu faço algo que tem a ver com o meu sistema, né? Se na minha família todo mundo é professor e eu me torno professora, até a minha profissão eu escolho em amor ao meu sistema. E quando, eu já até citei esse exemplo, né? Quando a família é do tráfico e alguém coloca os cadernos debaixo do braço e vai estudar, ele se sente excluído do sistema que ele é do tráfico, porque todo mundo é do tráfico, então ele se sente excluído. Então, pertencer para ele é mais fácil do que ele ser excluído, porque quem é do sistema, todo mundo quer pertencer, ninguém quer ser excluído do sistema de onde a gente veio, né, gente? Então, essas três ordens, elas nos dirigem aí pela vida e vai definindo todos os nossos passos aí. Então essas três ordens eu gostaria que vocês ouvissem para eu poder iniciar o trabalho hoje, ó, gente, tô igual professora, né? O trabalho hoje com o relacionamento de casal. Mas antes disso, me perguntaram nas mensagens, depois que eu acabar a live, aparece um monte de pergunta. Teve gente que virou e falou assim, mas Renata, você fala tanta coisa e essas coisas me calaram tão fundo e eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Isso me isenta de fazer constelação ou não? De eu constelar, de eu ver qual a questão oculta que existe? Então, gente, o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte, eu sou consteladora já há 3 anos, né? Há 3 anos não, eu formei em 2018, então, há 1 ano e meio que eu sou formada em constelação. E mesmo eu tendo acesso a todos os conhecimentos que eu tenho, né, que conhecimento, as pessoas têm o conhecimento, mas como eu falei com vocês, a nossa mente mente. Então, a nossa mente conta histórias que às vezes não são a verdade. E o que eu tenho para falar com vocês, vai acontecer uns negócios aqui, entrou um negócio estranho aqui. Então, a questão de saber, muitas vezes, é bom saber tudo isso que eu tô falando com vocês, pra gente começar a ver o mundo e tentar fazer um mundo diferente a partir de agora. Mas há questões nossas que ainda tem que ser olhado com amor ainda, entendeu? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, porque a pergunta que me veio você já me falou tantas coisas sobre constelação, eu tenho a necessidade de constelar, de ver a dinâmica? O que eu quero falar para vocês é isso. Conhecer não nos isenta da gente ter acesso
algo profundo em nós, entende? Então, depois que eu formei em constelação, eu já vi algumas questões que em nenhum momento eu pensava que ainda tinha para resolver, porque estava escondido. Então, quando eu trabalho com vocês lá no meu Instagram sobre a criança, a nossa criança interior, é justamente isso. Quantas coisas que nós passamos quando éramos crianças e nós adormecemos aquilo dentro de nós para continuar o caminho, né, gente? A gente continua o caminho porque a vida segue para frente. Então, o que eu quero falar com vocês é isso. Essa foi uma pergunta assim que eu achei muito coerente. Saber ter acesso aos conhecimentos de constelação nos facilita muito a vida, para mim, tornou uma filosofia de vida. Facilitou muito a minha vida. E isso facilita o dia a dia de nós. Muitas questões, quando eu falo, vocês vão vendo e vão começando a se trabalhar, vai modificando algumas coisas. Mas às vezes, quando acontece muito padrão repetitivo, né? Muito a mesma coisa acontecendo sempre, né? Mesmo vocês tendo conhecimento, a mesma coisa acontecendo sempre, é uma dinâmica oculta que está aí, que tem que ser olhada com atenção. Na verdade, as constelações traz o acesso à nossa inconsciência, né? Algo que a gente deixou escondidinho e achou que ia levar para a vida afora fácil, mas não. A gente fica arrastando, como eu falo, as âncoras. Então, eu queria esclarecer isso porque a gente tem que ter consciência que isso nos facilita entender muita coisa da nossa vida. E a gente tem que ter ciência que se algo continua ainda, mesmo eu tendo conhecimento, algo tem que ser olhado, porque é uma questão às vezes mais profunda. Então também eu queria falar com vocês que constelação para mim é questão de utilidade pública, sanidade pública, porque as pessoas quando têm acesso a essas informações que eu tenho trazido para vocês, a vida fica mais leve, né, gente? E a gente sai do julgamento porque a gente começa a entender a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais coerente, a gente sai do julgamento. O maior benefício que eu tive em todas as minhas terapias foi a questão de eu sair do julgamento. Eu sempre fui uma pessoa que nunca entrei em julgamento, e depois que eu tive acesso a essas constelações e as terapias que eu trabalho, me ajudou muito porque eu consigo ver o que o outro é. Então eu consigo entender que o que ele é decorre muito do sistema dele, né? Muitas coisas nós fazemos porque nós aprendemos, né? Não tem, quando eu falo com um aluno que é para ele sentar em casa na mesa para fazer o dever, eu parto do princípio que a casa dele é igual à minha. Que a casa dele tem uma mesa, tem um lugar tranquilo para poder estudar. Então, eu parto do princípio que a realidade dele é igual à minha. E a gente sabe que as realidades não são iguais. Então, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu destino. E daí que nós vamos começar a falar sobre relacionamento de casal. Quando eu falei para vocês que o nosso relacionamento com o outro vem do que nós aprendemos com o relacionamento dos nossos pais, aí fica fácil entender um pouco das coisas que nós vivemos, né? Então eu vou começar com vocês falando sobre como que é um bom relacionamento, né? Um bom relacionamento, ele precisa reconhecer que eu preciso do outro e o outro reconhecer que também precisa de mim. Porque quando eu reconheço que o outro é importante para mim, né? Eu não preciso verbalizar isso. Quando eu, nas minhas ações, nos meus gestos, nas minhas atitudes, eu tenho uma relação que eu demonstro para o outro que ele é importante para mim e o outro demonstra que ele é importante para mim, as coisas ficam bem claras. E aí o relacionamento começa a fluir de uma forma leve. Porque se eu era solteira e optei por ter uma pessoa, essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa que eu julgo ela importante para mim, porque senão perde-se muito o sentido do relacionamento, né, gente? Então, o primeiro passo para poder um relacionamento caminhar no bem, né, leve, é reconhecer que o outro é importante, que o outro faz falta, né? Que o que tem no outro
é o que me completa, né? Porque fisicamente os homens e as mulheres não são e fisicamente eles não são iguais, né? Então, fisicamente já mostra que o que eu procuro está no homem e o que o homem procura está em mim. Então, quando a gente tem muito claro essa questão do outro para mim, da importância do outro para mim, o relacionamento fica bem leve, né? E quando corre esse risco, quando a gente percebe que um faz de conta que não precisa do outro, né? Então, com a mudança da sociedade, as mulheres tomando vários rumos, né? De emprego, né? Tem mulheres que recebem mais do que os homens. Com isso, o casamento, né? O relacionamento corre esse risco, por quê? Porque às vezes a mulher pode julgar que não precisa daquele homem. Então, ele energeticamente, ele sabe o que ela tá falando para ele. Não precisa ela verbalizar nada, porque ele sabe que ela acha que ele é quase nada, né? E aí eu vou falar de remeter o que isso tem a ver com as nossas relações com os nossos pais, tá, gente? Eu vou depois voltar, porque eu já separei em tópicos o que eu vou falar com vocês, para poder ir encaixando os assuntos direitinho, pra gente poder não perder o fim da meada, né? E uma das leis que eu falei com vocês, que é o dar e tomar, né? No relacionamento de casal tem que haver o equilíbrio, né? Sempre o casal dá na mesma linha, entendeu? Se um dá muito, o outro dá um pouco mais e o outro compensa um pouco mais, e sempre tentando equilibrar. Essa é a melhor forma de se manter um casamento. Quando a pessoa entra num casamento, por exemplo, se eu entro num relacionamento que eu não gosto tanto da minha esposa, mas eu tenho muito dinheiro e ele começa a comprar mundos e fundos para essa esposa, provavelmente lá na frente ela vai deixar ele. Porque quando se recebe muito, a pessoa acaba se retirando. E uma das coisas que eu vou falar também na frente é essa compensação, como ela pode ser do mesmo jeito que a gente tem que equilibrar positivamente, equilibre-se também negativamente. Vocês acreditam? Equilibre-se também. Então, num casamento onde um dos parceiros é casado e tem filhos, quando ele vai para esse casamento, ele já chega com filhos, você concorda? Ou a mulher chega com filho, ou o marido chega com filhos, e já chega com aquela situação implícita que o outro tem que cuidar, né? Então, o que chegou com os filhos, o outro tenta fazer às vezes para poder ajudar a cuidar, a criar. Então, principalmente o homem não tem filhos e a mulher já chega com filhos, já chega numa desigualdade. Vocês concordam, gente? Chega desigual no sistema. E essa desigualdade, ela se iguala ou esse homem tendo um filho com essa esposa, ou através de reconhecimento mesmo, da pessoa reconhecer que vê tudo que ele faz por ela, pelos filhos, para não depois gerar um desequilíbrio. Aí eu vou falar de um assunto polêmico, né? Então, quando tudo que eu tô falando, gente, não são só teorias, tá? Isso tudo foi experimentado no campo das constelações. Tudo que eu tô falando com vocês, Bert Hellinger, nos campos das constelações, ele testou e conseguiu visualizar isso que eu tô falando com vocês. Então, não é história de trás da orelha. O que eu tô falando com vocês é ciência mesmo. É física quântica, que é energia. Então, na energia do casal, por exemplo, se eu entro com uma filha e o meu esposo, que eu casei pela segunda vez, não tem filho. Se não haver uma troca, né, da pessoa se sentir que a energia de troca é positiva, que você reconhece o que eu faço por você e pela sua filha, no final das contas, inconsciente, tudo que eu vou falar em constelação é inconsciente, tá? A mãe reconhece que deve a esse homem, quando a troca não é feita equilibradamente, né,
quando não há o reconhecimento, as coisas ficam veladas, a mãe inconscientemente diz: eu devo muito a esse homem, eu tenho que pagar de alguma forma. E aí ela fica tentando compensar e fala com ele que quando tiver dinheiro vai ajudar ele, que vai fazer isso. Só que a criança, a filha que está no sistema, ela sente essa energia. E quando ela sente essa energia, ela sente que algo falta. Algo falta. E por amor à mãe, inconsciente, tá, gente? Que eu vou falar isso com vocês. Ela entra na questão de pagar essa dívida. E como se paga dívida? Com dinheiro, né? E se não tem dinheiro, paga-se com outras coisas, né? Então, quando a gente vê os noticiários falando que a filha havia sido abusada pelo padrasto há não sei quantos anos e a mãe não tomou atitude e que a mãe foi isso, né? Entra em vários julgamentos contra essa mãe. Inconscientemente, a filha diz para a mãe que paga essa conta. Vocês vão falar que eu sou muito doida, mas isso é energia, tá, gente? Então, ela carrega um peso tão grande por ela entrar num sistema que o homem não tem filho, que ela faz isso para poder compensar essa dívida. Inconsciente. Aí a gente ouve isso como incesto, né? Quando o padrasto abusa sexualmente da filha. Então o que eu quero falar com vocês não é que ele tá certo não, tá, gente? Eu estou falando a questão de energia. O que acontece na inconsciência? Essa filha sente que a mãe tem o débito, porque se a mãe tivesse numa relação de igual, tentando... quando se tem projetos, né, as relações ficam mais iguais, né? Por exemplo, se ela entra numa relação e tem um projeto de ter um negócio junto, de construir uma casa junto, isso é um projeto. Ou então de ter um filho com ele, isso são projetos. Então a pessoa equipara. Mas quando não se tem projetos, a mãe sente essa energia de dívida e aí a filha que entra inconscientemente para pagar essa dívida. Então eu entrei nesse assunto, esse assunto era muito polêmico quando Bert Helling falava sobre a questão de equilíbrio. Nessa situação as pessoas criticavam muito ele e eu quero que vocês percebam dentro do que vocês conhecem de uma situação parecida se algo não acontece também. Então inconscientemente a energia por amor é que a filha compensa qualquer débito que a mãe tem. Então, num casamento de parceiros, né, onde o casal, um leva os filhos, há uma necessidade do equilíbrio. Então, que os dois tenham consciência que o respeito, o amor, né, os projetos pode estabelecer essa ordem. E eu quero falar com vocês o seguinte, que muitas pessoas casam e também elas não saem da família de origem, né? Então, o que eu vou falar é acima de qualquer religião, porque constelação familiar não tem nada a ver com religião. O que eu venho falar para vocês, que a gente já ouviu isso na Bíblia, né? Que a gente ouve, né? Quando caseis... deixa a família de origem e constitua a sua, né? Mais ou menos isso que a gente ouve. E é fato, gente. Então, quando uma pessoa sai de casa para casar, ela não é que deixar de abandono, de excluir, não, tá, gente? O que eu tô falando é priorizar. Por que priorizar? A gente vê muitos casamentos que a pessoa casa, mas o filho tem que jantar todo dia na casa da mãe. Que casa... o casal vai fazer alguma viagem, a mãe todas as viagens tem que estar. Então, qual a dinâmica que está por trás disso para poder fazer um vínculo tão forte entre o que devia ser deixado na família de origem e o que está na família atual? Eu quero falar com vocês de uma situação que é muito... ela acontece demais nos relacionamentos e a gente observa que as pessoas deixam de priorizar o cônjuge que entrou agora. E aí, com isso, o que acontece, gente? Qual a imagem que vem quando eu falo isso com vocês? Se eu sou casada com meu esposo e o tempo todo eu estou ligado lá no meu pai ou lá na minha mãe, atendendo a demanda deles, eu estou casada com quem, na verdade? Qual a energia que vocês ouvem quando eu falo isso?
que vocês ouvem quando eu falo isso? Se eu casei com o meu marido e o tempo todo eu tô na minha família de origem, na verdade eu não casei com o meu marido, né? Eu casei lá na igreja ou no cartório, aonde foi que eu casei, só que energeticamente eu tô casado com meus pais. E aí o que isso ocasiona? Meu marido vai ficar sozinho. Olha as imagens que nós criamos dentro de uma situação, né? Se eu estou casada e o tempo todo eu estou ligada no meu na minha família de origem, na verdade eu não estou casada com esse homem, eu estou casado com a minha família de origem. E isso ocasiona vários emaranhados. Um dos que mais acontece é o quê? Traição. Então o marido fica sozinho porque a esposa fica o tempo todo por conta dos pais. Gente, eu não tô falando em questão de quando necessita de cuidados, tá? Eu estou falando no dia a dia, nas questões simples. A mãe vai decidir qual a roupa vai comprar, a filha fala assim, não, pode deixar, eu vou na rua contigo amanhã. E às vezes o marido tá precisando que a esposa esteja com ele. Mas já escolhi, eu vou lá com a minha mãe. Então eu tô falando questão de priorizar. Então essa mulher sai da casa, né, do casamento e vai o tempo todo na família de origem. Esse homem fica sozinho, gente. Que homem que fica sozinho na vida? Que homem que fica sozinho esperando a mulher que ele já tem? Então, quando acontecem as situações de traição, às vezes as mulheres falam assim, nossa, mas eu fazia tudo pra ele, eu lavava, passava, cozinhava, eu fazia tudo fora, né? Vocês querem dizer tudo fora, porque na questão de energia, ela não estava presente no casamento. Várias constelações que eu já fiz e vários emaranhados que eu já vi na constelação estavam ligados justamente a isso, tá, gente? Da pessoa não estar no casamento porque a esposa não estava disponível no casamento. Então a gente tem que ter atenção nessas questões, porque uma coisa é os pais precisarem da gente e a gente está de prontidão. Isso é um ponto. O outro ponto é o tempo todo eu estou priorizando a minha família de origem. Então, quando a gente casa, a prioridade são a família atual que eu estou. No início eu posso estar apenas com meu marido e depois eu vou estar com meus filhos. Então, como que funciona essa ordem de entrada? Que tudo que eu falei com vocês tem ordem, né, gente? Como que funciona essa ordem de entrada no relacionamento? Então, quando a gente entra no relacionamento, a gente entra igual, né? Eu querendo meu marido me querendo, a gente entra igual. Com o passar do tempo, a gente casa, né? A gente casa e aí depois, com o passar do tempo, vem os filhos. Os filhos em ordem de idade. Entra o primeiro e depois o segundo e assim sucessivamente. Eu quero que vocês entendam, porque até os 6, 7 anos é normal a esposa ficar ainda na criança, entendeu? Porque precisa ainda de alimentar, né, de organizar as coisas das crianças. Aí com 7 até os 10 anos a mãe começa a soltar essa criança. Eu quero que vocês entendam porque eu conheço pessoas que eu já constelei e o filho está com 17 anos e a mãe ainda está no filho. Entende, gente, o que eu tô falando? Porque o normal, a ordem segue o seguinte, eu e o meu esposo primeiro, depois os filhos. Quando entra os filhos, em ordem de nascimento. Então, os filhos, até os 7 anos, eles são a prioridade no casamento. Passada essa idade, volta-se para o marido, porque quem entrou primeiro no sistema foi o marido. Então, a gente vê muitas vezes, casal às vezes, que às vezes um filho tem 10, o outro tem 13 e dorme com os pais. Dorme com a mãe. Eu conheço casos que acontece isso, de dormir com a mãe e o pai às vezes dorme em outro cômodo. Como assim? A mãe está casada com quem? Com o pai ou com esses filhos que já passaram de 10 anos, né? Então, eles já não precisam de tantos cuidados, né? Igual eu falei com vocês, a partir dos 10 anos, as crianças começam a se individualizar. Se as crianças querem individualizar, o que você tá lá nessas crianças aí? O que faz você ficar nessas crianças que não vai pro marido? Então, existem questões
que envolve também o sistema, né, gente? Qual a dinâmica que está por trás dessa situação de fuga? É uma fuga, entende? Então, às vezes, se colocar no campo da constelação para ver o que é isso, às vezes pode ser também a mãe não foi muito feliz no casamento, né? E a mãe separou do pai, e eu sinto essa energia que a minha mãe não foi feliz. E aí eu inconscientemente, por amor, eu torno o meu destino muito parecido. E aí eu faço isso para eu poder ter o mesmo caminho dela, ou do meu pai, do meu esposo ir embora, ou me trair, ou de eu tomar outros rumos para que eu possa ficar sozinha, assim como minha mãe ficou. Então os destinos nossos, eles estão ligados a tudo que nós vivemos. Quais foram as experiências que nós tivemos quando nós éramos criança? Então, essa família de origem, ela é colocada num lugar sagrado de honra, né? E aí, quando eu caso, eu vou para um lugar de esposa. E aí, eu faço o papel de esposa e não de querer ser a filhinha da mamãe o resto da vida. Então, a gente tem que ter consciência diante dessas dinâmicas que são coisas simples, mas que nós... ao todo tempo nós saímos da ordem, né? Então, a questão do relacionamento com os nossos cônjuges tem relação aos nossos relacionamentos com os nossos pais. Num relacionamento que o pai sempre abusava da mãe batendo, né? Maus tratos e tudo... A minha alma tende a procurar por energia, tá, gente? Eu não tô falando nada extraordinário aqui. Por energia, eu sinto que a minha mãe não foi feliz. E a dor dela, eu sinto. Porque os pais contam muita história para os filhos, né? E aí os filhos passam a como se tivesse presente naquele momento da dor dos pais. E aí a mãe sempre contou muita história, que apanhou muito, que aconteceu isso. Essa ideia de não fazer igual a mãe, entende? Porque é algo muito forte, por amor, ela faz pela mãe. Então a gente tem que ficar atento a essas questões do relacionamento para a gente não buscar destinos parecidos com os dos nossos pais, né? Então eu queria falar com vocês isso. Um dos pequenos segredos, né, do êxito no casamento é a troca responsável de afeto, de equivalência, né, do dar e receber, porque quando se dá muito a gente tenta desequilibrar essa ordem. E esse intercâmbio, o intercâmbio do amor, ele tem duas necessidades. Uma é a compensação, né? O que o meu marido faz por mim, eu vou procurar fazer por ele e vice-versa. Aí um sempre faz mais um pouquinho que o outro. E a outra questão que entra também é a questão da necessidade do amor, né, gente? Então nós, por natureza, necessitamos do outro nos amar. Então essas são as necessidades da questão do amor. E quando eu falo isso, quanto se é muito ou é pouco? Isso está relacionado à nossa matriz. Eu recebi dentro da minha criança, né? Quando eu era criança, eu acreditei que eu recebi o suficiente, ou eu julgo até hoje, com a idade que eu tenho, que eu poderia ter recebido mais. Então, quando nós criança, nós julgamos o que nós recebemos, né? Nos outros vídeos que estão agora disponíveis no canal do YouTube. Olha, gente, eu tô até com o canal no YouTube agora. Olha que coisa boa. Isso tudo eu devo a vocês, de vocês me incentivarem a estudar, de fazer isso e disponibilizar também o que eu já apresentei. Então, os outros vídeos mostram claramente isso. Então, quando eu fico naquela criança que fica reclamando que poderia ter recebido mais, que não foi suficiente, eu vou procurar relacionamentos que me fazem eu abastecer de algo que somente os pais podem dar. Né? Eu falei com vocês sobre o conto da moeda. O conto da moeda é justamente isso, né? Quando os pais, quando nós nascemos, os pais dão as moedas para nós, né? Tem uns que pegam as moedas e falam assim: nossa, quantas moedas meus pais me deram. Tem uns que falam assim:
Nossa, achei tão pouco essas moedas que meus pais me deram. Então, o dar que os pais dão, eles dão tudo. Os pais dão tudo. Já falei isso, independente dos pais, da gente julgar que os pais deram pouco, os pais deram melhor. Que nós que somos pais, nós sabemos que nós fazemos o nosso melhor para os nossos filhos. Então, a gente sabe que os pais sempre entregam o melhor deles, né, gente? Que a gente queria que o melhor deles fosse algo imaginário, né? Algo mágico, né? Mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência e a gente tem que partir do princípio que os pais entregam o melhor. Então, se eu falo que vocês viram e falam assim pra mim, mas meu pai só me deu 10%, Renata, do que eu poderia ter ganhado. Você parte do princípio que ele tinha 100%, né? A gente faz essas contas. Mas se seu pai tinha 10%, quanto que ele te deu? Ele te deu 100%, ele te deu tudo que ele tinha. Até aqueles pais que as pessoas julgam muito, que nem às vezes assumiram a paternidade, esses pais também, às vezes, tiveram pais que não assumiram a paternidade. Então, quando a gente vê pelo ângulo da constelação, isso tudo fica muito leve e fácil de entender toda a dinâmica. Então, o que eu quero falar com vocês é isso. Quando os pais dão e os filhos tomam, né? Meus pais deram as moedas. Se eu olho para aquilo e falo assim, ai, foi tão pouca moeda. Aí eu falo assim, fica com as moedas que eu vou procurar no mundo. Aí eu procuro no casamento, procuro no trabalho, procuro nos amigos e eu não vou achar essas moedas, porque essas moedas somente os pais podem dar. Então, o que o mundo oferece não são as mesmas moedas que os pais deram, porque essas moedas vieram de tempos lá de longe. É algo muito valioso, é algo que veio passando de gerações para gerações, que é a vida. Então essas moedas é a vida. E quando eu tomo essa vida com dignidade, com força, acreditando e respeitando toda a história dos meus pais e respeitando o que chegou para mim, que foi o melhor, aí eu tenho chance de ir para um relacionamento mais leve, né? Que eu costumo falar com vocês aqui que nós não somos tão livres, né? É ignorância nossa achar que a gente é livre. A gente está ligados a vários elos aí de uma corrente gigante. E então, quando a gente se depara num relacionamento, o que eu espero desse marido? Eu espero que esse marido seja o meu pai, né? Que às vezes a pessoa buscou tanto um carinho, um amor num pai, e aí quer que esse marido reponha esse amor. Qual é esse amor que eu procuro? Quais são as moedas que eu não peguei com os meus pais, que eu estou procurando no outro? Então, a gente, quando recebe essas moedas e fica com elas e acredita que elas são suficientes, a gente tem chances, né? E diz esse conto das moedas que a pessoa que não está satisfeita com as moedas devolve para os pais e vai para a vida procurar, né? E me faz lembrar a parábola do filho pródigo, né? Quando ele não aceita aquilo que o pai faz e ele pega as coisas dele e vai pelo mundo e apanha, não come, passa fome e depois ele volta para o pai como forma de falar, né? Me contrata como até seu funcionário que passa mais perrengue para eu poder valorizar tudo que você me deu e eu até hoje não soube receber. Então, o conto de moedas é justamente isso. É a gente tomar essa vida com força, gente. Que os pais não querem muito de nós, os pais não querem nada de nós, os pais só querem que a gente pegue essa vida que chegou até nós e a gente vai com ela pelo mundo e que nós sejamos felizes. E aí a gente fica preso em coisas tão pequenas com os nossos pais, né? Eu costumo falar que a gente tem que olhar para os nossos pais como criança olha, né? E a gente é impiedoso às vezes com os pais, a gente olha com uma força de julgamento enorme. Então, essas duas necessidades que eu falei básicas do relacionamento, né, de casal, é justamente isso. A compensação de dar e receber, né? Eu sempre, cada um dá e o outro recebe, e daí quando a gente acha que ganhou mais do que devia. Eu vou parar um pouquinho que eu tô lendo, porque eu entro no assunto, tá?
Então, assim, quando a gente ganhou mais do que devia, não, não é que a gente ganhou mais do que devia, não. Nós ganhamos o necessário, né? Então, o que às vezes a gente acha que ganhou muito, muito, é porque, na verdade, essa abundância que veio, já veio lá de trás. Reconhecer que recebeu mais do que devia é uma gratidão enorme, né? Então, tem gente que recebe muito, muito, muito e não tem essa clareza de saber quanto que recebeu, né? Então, a gente tem que ter a clareza de tomar essa vida e com toda a força a gente poder ir para a vida. Então, quando a gente reconhece que a gente acha, né, gente, que recebeu muito, na verdade, a gente recebeu o que os nossos ancestrais tinham para poder transmitir para nós. Então, o que eu quero falar com vocês é esse intercâmbio aí do amor, que é sobre a questão também da necessidade de dar e receber o amor. E esse dar e receber o amor vai ser de acordo com o que nós nos alimentamos quando nós éramos crianças, se nós tínhamos julgamento ou não. Aí muitos de vocês devem estar pensando, mas Renata, como que eu vou saber se eu tinha julgamento ou não? Então, esses exercícios que eu estou propondo no olhar sistêmico, eles trazem muito essa questão de trabalhar essa criança interior, né? Quando tem um exercício também da almofada, quando a gente sente algo que a gente queria que os nossos pais tivessem nos dado, né? Que não, às vezes, a maioria das vezes não é material, tá, gente? Quando a gente, até os 7 anos, a criança está muito ligada a afeto. Então, quando a gente sente que houve, que a gente ficou naquela criança pedinte, o que hoje eu posso começar a trabalhar isso para eu poder modificar? Seja em forma dos textos, seja em forma de exercícios, seja em contato com vocês mesmos, né? A meditação também ajuda muito a trazer essa consciência, porque às vezes a gente só fica no mental, fica difícil trazer essa consciência. Mas se o padrão estiver repetindo, o que eu tenho a falar para vocês, que a constelação é uma boa solução para vocês começarem a ver em qual momento você ficou preso, né? Eu fiz uma constelação antes do isolamento, a pessoa já estava com 65 anos e o que prendeu, ela estava com 1 ano, gente. Ela estava na época da amamentação e houve um vínculo interrompido, né? Que a mãe teve que viajar porque o pai dela foi preso e a mãe ficou muito tempo fora, ficou 17 dias fora. Então houve um vínculo interrompido. Houve uma falta da mãe. Então a gente, às vezes, a situação da vida nos leva a acontecer essas quebras de relacionamento. Então, às vezes a gente vai falar assim, mas isso já passou, isso pra mim não faz sentido. Mas às vezes é isso que nos prende. Então o que eu quero falar com vocês é isso, que nós não somos tão livres. E nós não somos tão livres justamente por amar demais. Nós amamos tão profundamente os nossos pais. E nós, quando criança, nós temos muita necessidade de mostrar para os pais que nós os amamos. E o tempo todo, se a gente não mostrar, sair dessa situação de querer algo além dos pais, a gente fica preso nessa criança que fica a vida inteira fazendo as coisas para que os pais vejam, né? Então, eu tive experiências em constelação, que eu vi movimentos em constelação, que a pessoa hoje já estava com 52 anos e fazendo as coisas para poder os pais verem. Então, qual é esse movimento que foi pedido lá atrás, que hoje com 52 anos toma lucidez, que não precisava ter ficado tão presa naquilo? Então, a gente fica preso, tá, gente? E fica por amor, tá? Só existe o amor. Isso é o mais importante para mim. Que todas essas situações que eu tô falando com vocês aqui é por amor. Por amor aos nossos pais nós fazemos isso. E a força dos relacionamentos, né, de casal está intimamente ligada a essa força do clã, dessa energia. O quanto eu vou dar mais certo ou menos certo no relacionamento está ligado toda essa força que foi os meus ancestrais. Se nos meus ancestrais existe uma força que o amor prevalece, o equilíbrio prevalece,
quando eu encontro com o meu marido, que no casamento, gente, não é um encontro eu com o meu marido, no casamento é encontro de sistemas. É o meu sistema familiar com o sistema familiar dele. E as pessoas hoje em dia casam achando que tá casando só com a pessoa, né? A pessoa não tá casando só com aquela pessoa que ela escolheu, ela tá casando com o sistema todo. E muitas vezes a pessoa vai falar assim, não, eu caso contigo, mas eu não quero de jeito nenhum ter contato com a sua família. Como assim não ter contato com a família, sendo que a pessoa casou com um sistema? Ele faz parte de um sistema, e lembra que eu falei que todos nós queremos pertencer? A maior dor que uma pessoa pode ter em relação a outra é ela ser tirada do direito de pertencer ao sistema dela. Se eu caso com um homem que ele acha que eu tenho que deixar minha família para ficar só por conta dele, ou então que eu não tenho que encontrar com a minha família, ou que eu tenho que ignorar tudo porque ele não gosta, ele está totalmente equivocado, porque no casamento não acontece o casamento de duas pessoas. No casamento acontece o encontro de dois sistemas. Então é você respeitar o que tem no sistema dele, que o que tem no sistema dele tem no seu também, porque até a questão de escolha, gente, ela é energética, tá? Eu procuro um marido em que o sistema dele e ele tem algo que eu também tenho, então que eu preciso me curar também. Não é impossível não, Elisa, não é impossível. Aos olhos da constelação não existe nada impossível. Quando a gente olha para o outro com amor, tudo é possível. Então, quando você entende que o sistema dele é daquele jeito, complicado, difícil, é porque isso veio trazendo lá dos ancestrais. Alguma coisa embolou que aconteceu que fez com que essas pessoas do sistema dele hoje tem esse tipo de comportamento. Então, como a gente olha de um ângulo, eu costumo falar que o ângulo da constelação é um ângulo muito amplo. Então, quando a gente começa a olhar que todo o sistema é o que dá para ele ser, a gente sai do julgamento, porque não tem como de uma macieira você quer que saia abacaxi, né? Então, quando eu encontro o meu marido, né, na verdade, eu tô encontrando um outro sistema e eu tenho que ter um respeito por esse sistema, porque graças a esse sistema eu tenho o meu marido, porque se não fosse sistema, se não fosse tudo o que tem, ele não teria chegado até a mim. Então, graças à minha sogra, ao meu sogro e todos os que trouxeram ele para mim, porque senão eu não estaria com ele, não é? Então, a gente, quando começa a olhar por outra ótica, as coisas vão ficando mais fáceis, sabe? As coisas vão ficando mais leves. E, ó, gente, tá faltando 10 minutos que eu coloquei para poder despertar, 10 minutos para nós finalizarmos esse assunto. E o assunto é longo. O assunto é muito longo. E o assunto vem falar nuances que vocês hoje não vai ter como falar, porque eu separei o estudo num tanto, mas as coisas acabam rendendo. E na próxima quarta-feira eu vou fazer a continuação, porque a de relacionamento de casais vai vir implicar muitas situações, né? Principalmente quanto à ordem de chegada, né? Quando eu entro num relacionamento e o meu marido sabe que eu tenho filhos, né? O novo marido sabe que eu tenho filhos, ele tem que ter a consciência que ele chegou depois de tudo que eu sou. Olha que complicado. Agora, aí, Leozimar, você tá falando que é profundo, é muito profundo. Por quê? A gente, às vezes, acha que o que foi, já era, né? Já era. Só que não é isso. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: quando eu finalizo um casamento e começo outro casamento e já vou com meus filhos, a pessoa que me aceita já sabe que tem os filhos. Então ele não me pegou sozinho, ele me pegou já com os meus filhos, com meu ex-marido e com tudo que eu tenho. Então, primeira coisa, quem aí agora tem outros relacionamentos e já teve um casamento, a primeira coisa